E aí galera, meu nome é Rafael Monteiro, estou aqui para apresentar um conteúdo que é muito importante para os alunos que vão fazer o vestibular e os alunos que vão fazer o Enem e os estudantes de História. Eu vou falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Primeiramente, a Primeira Guerra Mundial foi um conflito global que envolveu as potências europeias, né? Foi o sexto conflito maior na história de letalidade, né? E envolveu 70 milhões de militares, né, em todo o mundo e 60 milhões de militares europeus, né? Ao todo, 9 milhões de combatentes militares foram mortos, né? E 17 milhões de pessoas, entre militares e civis, foram mortos nessa guerra, né? Então, essa guerra, né, antes dessa guerra, houve uma luta entre as potências europeias, as principais potências europeias, a Alemanha, Itália, França e Inglaterra, né? A Inglaterra e a França, elas tinham o maior controle das colônias de todo o mundo, né? Dentro do território africano e dentro da Ásia, né? E não somente dentro da África e da Ásia, como, né, nas ilhas, né, do Atlântico, do Pacífico, né? E a Alemanha e a Itália estavam brigando, né, entre a França e a Inglaterra por esses territórios, né? Já que o processo de unificação desses países foram mais demorados, né? Então, nessa briga do controle, né, sobre essas colônias, houve uma consequência, né? Primeiramente, o estopim da guerra foi em Sarajevo, né, na Bósnia, com a morte do arquiduque Francisco Fernando, né, herdeiro do trono, né, do Império Austro-Húngaro, né? Ele foi assassinado, né, por um nacionalista, né, iugoslavo, cujo nome, né, é Gavrilo Princip, né? Ele foi assassinado. Primeiro tentaram matar ele quando ele chegou na cidade e depois conseguiram matar ele, né, e sua esposa, né, infelizmente. Então, esse foi o estopim da guerra. A Áustria, né, cobrou, né, da Sérvia pelo assassinato do herdeiro do seu trono, né, e deu um ultimato para a Sérvia, né? A Sérvia não teve como fazer nada e ficou na sua. Então, o Império Austro-Húngaro, né, fez uma ofensiva contra a Sérvia. Interessante notar que a guerra começou em 28 de julho de 1914, né, que a Áustria fez essa ofensiva contra a Sérvia. Primeiramente, existem dois blocos, né, de oposição, né, que se enfrentaram na guerra. A Tríplice Entente, né, constituídas por Reino Unido, né, França e Rússia, né, a Tríplice Aliança, constituída pelo Império Austro-Húngaro, Itália e Alemanha. Só que a Itália não lutou na guerra a favor da Tríplice Aliança. Ela tinha uma aliança em que um pacto de não fazer uma ofensiva contra os países. Mas já que o Império Austro-Húngaro fez essa ofensiva contra a Sérvia primeiro, ela não entrou na guerra a favor da Tríplice Aliança, né? Então, o movimento da guerra foi esse. O Império Austro-Húngaro invadiu, foi ao ataque da Sérvia. A Alemanha foi ao ataque, invadiu a Bélgica, Luxemburgo e a França, né? Então, na França houve uma
estatização da guerra, né? Nenhuma das forças conseguiam, né, ser superiores à outra, e houve uma tipo guerra das trincheiras, né, como ficou conhecido, né? A Rússia, né, teve bastante sucesso contra o exército austro-húngaro, né, e conseguiu várias vitórias, mas a Alemanha, na frente oriental, teve muito sucesso na Prússia Oriental e na Polônia contra a Rússia. A Rússia estava passando por uma série de revoluções, né, e em 1917 foi obrigada a dar $1 milhão de dólares para a Alemanha, né, em troca de tipo uma indenização de guerra, né? A Rússia passou por duas revoluções em 1917, né? A Rússia, lembrando, era um país semi-feudal, né? Agrário, né? E teve que sair da guerra por dificuldades econômicas e dificuldades políticas, né, e sociais, né? Então, em 1918, em várias ofensivas alemãs, né, os Estados Unidos entram na guerra, né, no final da guerra, e dão um novo ânimo, né, para os países aliados, né? Então, os países aliados fazem uma ofensiva contra a Alemanha na frente ocidental e ganham a guerra, né? No dia 11 de novembro teve o dia do armistício, né? Um dia de um selo de paz entre as nações, né? E depois teve o Tratado de Versalhes, que foi em Paris, né? E foi negociado em 6 meses esse Tratado de Versalhes. Nesse Tratado de Versalhes, haviam várias imposições que as nações vencedoras impuseram à Alemanha. Nessas imposições, né, no Tratado de Versalhes, foi o seguinte, em que a Alemanha perderia as suas colônias, né, tanto no oceano quanto no território africano, né, e perderia os territórios de Alsácia e Lorena, né, que eram ricos em minérios, ricos em produtores, esses territórios eram ricos em produção de carvão, né? Essa imposição também era que o exército alemão não ultrapassasse de 100 mil soldados, né? Para que o exército alemão também não tivesse marinha de guerra, não tivesse aviação, né, e indenizasse também os países vencedores da guerra, né? E todas essas imposições, né, criaram um sentimento nacionalista, né, no povo alemão, né, que ele perdeu também territórios fronteiriços, né? Então o povo alemão foi criando um ressentimento, né? Temos também que falar que depois dessa Primeira Guerra Mundial foi criada a Liga, né, das Nações, né, que foi precursora, né, das Nações Unidas, né? E temos também que falar que depois dessa guerra a República de Weimar, né, foi deposta, né, muito por consequência dessas humilhações que a Alemanha sofreu de ter que pagar indenizações aos países vencedores, né? E depois, 20 anos depois, né, colaborou para o nazismo, né, com a ascensão de Hitler no poder, né? Porque todas essas ocasiões, né, tiveram isso por consequência. Então, que esse conteúdo possa ser de grande valia para vocês poderem estudar, né, e terem uma boa colocação, né, no vestibular e no Enem.